Os trens vão voar? Vamos atravessar os continentes na velocidade de um jato. Flutuar por trilhos feitos de ar. E viajar através do centro da Terra. A tecnologia está avançando em todas as direções, acelerando mais a cada segundo que passa. Prepare-se. O futuro está mais perto do que pensa. O mundo do futuro. O futuro do trem. Muita gente pensa no trem como uma relíquia do século XIX, o burro de carga da era industrial. Mas para os visionários de todo o mundo, o potencial dos trens é ilimitado. E poderá ser a principal solução dos nossos maiores problemas. Devido ao custo crescente dos combustíveis fósseis, nós vamos gradualmente fazer a transição do automóvel para o transporte de massa e para o trem. Talvez porque o trem seja o modo mais eficiente e de melhor custo-benefício para se transportar grandes quantidades de pessoas. Será que os trens vão substituir os aviões como transporte de longa distância? Quem sabe, se forem rápidos o bastante. Quando se trata de ir do ponto A para o ponto B, a velocidade é o primordial. Então, o que tem mantido os trens distantes da meta de mais velocidade? O atrito. O atrito é a força que diminui o movimento entre duas superfícies, como a roda e o trilho, ou o pneu e a estrada. É o atrito que absorve a maioria da energia da nossa sociedade consumidora. E entenda que quando abastecemos o carro de gasolina, para onde vai a energia? Vai para a superação. O atrito dos pneus na estrada. Para se andar numa estrada sem atrito, seria como um disco, um rink de patinação. Quanta energia é necessária para movimentar o disco pelo gelo? Pois eu lhe digo, quase nada, porque ele flutua. Os discos de hóquei flutuam numa camada fina de gelo derretido. Mas como seria possível fazer um trem flutuar? Usando magnetos superpoderosos. Uma das tecnologias mais fantásticas que poderá revolucionar tudo são os magnetos superpoderosos. A levitação magnética é uma tecnologia que está sendo testada há anos. Mas os novos avanços significam que a era dos trens flutuantes de alta velocidade pode estar próxima. Esse é o sistema do futuro. São 480 km por hora, sem poluição, sem combustível, é verde, é rápido, é confortável e é meio sexy. O maglev pode nos levar agora um passo além do que consideramos tecnologia de ponta hoje. Seria um ponto de partida para desenvolver uma tecnologia nova. A maioria dos trens que levitam magneticamente, ou trens maglev, usam suspensão eletromagnética. A parte inferior do trem fica presa em torno do trilho e magnetos embutidos agem junto ao trilho, levantando o trem. Uma das coisas mais empolgantes do maglev é que ele flutua numa almofada de ar sem contato nenhum. O que significa que pode ir a grandes velocidades com extrema eficiência. O maglev usa em torno de metade da energia por passageiro de um avião comercial. Alguns trens maglev já estão em serviço e estão quebrando recordes. No Japão, o MLX-01 atingiu 580 km por hora numa pista de testes. Em Xangai, uma viagem de 22 km ao aeroporto de Pudong, que demora 1 hora de carro, leva 7 minutos e 20 segundos no maglev de Xangai. Isso porque o maglev chega a 353 km por hora em 2 minutos. As pessoas gostam de velocidade, gostam de andar rápido, contanto que seja seguro. E o maglev é confiável. É impossível esse trem descarrilar. Ele não descarrila porque fica preso em volta do trilho. E porque é tão seguro e tão rápido, o grupo American Magline desenvolveu um plano audacioso para conectar 2 dos destinos mais populares da América. O lar da Disney em Anaheim, Califórnia, e Las Vegas, em Nevada. Hoje, as 2 cidades estão unidas por uma autoestrada, mas separadas por um bocado de trânsito.
40 milhões de pessoas por ano viajam na I-15 entre o sul da Califórnia e o sul de Nevada. É um corredor de grandes congestionamentos que tem aumentado tremendamente. No trânsito, a viagem de 400 quilômetros de carro leva mais de 5 horas, gastando muita gasolina. Mas o AMG Maglev vai fazer a mesma viagem em 90 minutos, numa média de 298 quilômetros por hora e chegando a uma velocidade máxima de 496 quilômetros por hora. A capacidade do sistema é equivalente a 8 pistas de rolamento. Ele pode levar muita gente rápido. É o equivalente a 50 aviões 747 pousando a cada hora. Levar tanta gente rápido e barato entre as cidades pode ser um avanço nos transportes. Mas outros pioneiros do Maglev acham que a tecnologia também tem um potencial enorme para a locomoção dentro das cidades. Gene Fisk, da Launch Point Technologies em Goleta, Califórnia, está desenvolvendo um sistema Maglev que ele chama de Magnet. O Magnet usa um sistema magnético estabilizador permanente, que permite que os trens flutuem acima dos trilhos sem ficar presos a eles. E porque não estão presos, os trens podem desviar ou trocar de trilhos no trajeto. Não se tem um sistema em rede sem boas trocas. A internet não funcionaria sem boas trocas de alta velocidade. Se vamos criar uma rede nova que seja fundamentalmente melhor do que o sistema de trânsito de massa do passado, temos que ter uma troca dinâmica instantânea, e isso é indispensável. As trocas são controladas por um sistema computadorizado que aumenta e diminui o magnetismo quando necessário, para que o trem nunca descarrile. O magnetismo também é usado para energizar o trem. Um trilho magnético no centro da linha alimenta as bobinas de energia instaladas no trem, impulsionando-o. Alguns desses eletromagnéticos no veículo são atraídos ou repelidos pelos magnetos contínuos do trilho. E nós os ligamos e desligamos eletronicamente na hora certa e assim temos impulso para frente. Fisk imagina seu Magnet funcionando como os elevadores modernos, que dizem a você qual carro vai para o seu andar. O sistema vai redefinir nossas ideias sobre trens locais e trens expressos. O velho paradigma é: vamos à estação, esperamos o trem chegar, pegamos o trem, esperamos ele parar em todas as estações no meio do caminho entre o começo e aonde queremos ir. O novo paradigma é: vamos à estação onde o trem está esperando, dizemos para onde ir e ele nos leva. Então, não teríamos que nos juntar a centenas de outros passageiros para viajar. O fundamental é: teremos carros menores e mais carros, e eles terão uma rota dinâmica. Por causa dos desvios, pode levar os carros para onde eles são necessários, em vez de ir onde estão marcados para ir. O Magnet vai se tornar o seu serviço de trens pessoal. Estamos falando de um serviço de porta a porta. A promessa da tecnologia do Maglev pode redefinir o mapa dos transportes. Essa tecnologia é a única que conheço que é capaz de providenciar os desvios e o custo-benefício que serão necessários para os sistemas de transporte no futuro. Só porque alguns trens do futuro flutuarão em magnetos, não significa que vamos jogar fora os trilhos que já existem. Os projetistas do futuro estão forçando os limites da velocidade das rodas de aço nos trilhos para chegar a trens que vão competir com o Maglev. Acha que não é possível? Dê uma olhada no que estão fazendo na França. Este é o TGV, o trem à la grande vitesse, ou simplesmente trem de alta velocidade. Por mais de 20 anos, ele tem sido o padrão para as viagens rápidas sobre trilhos. E para muitos nativos, é o substituto das viagens aéreas entre as cidades. Nós oferecemos um trem que pode competir com aviões. Se você pode escolher entre um avião, um carro e um trem, esperamos que você escolha o trem. Para ter cada vez mais passageiros que escolham o trem,
A companhia ferroviária francesa Alstom tem construído novas versões do TGV que correm cada vez mais rápido. O modelo de teste chegou a incríveis 572 km por hora, um recorde mundial para rodas de aço em trilhos. A essa velocidade se pode ir de Nova York a Los Angeles em menos de 8 horas. De Chicago a Nova Orleans em 2 horas e meia. Quebrando o recorde mundial, provamos o que pode ser feito em termos de velocidade futura. Mas a quebra do recorde do TGV foi só um teste, sob condições especiais. Numa operação regular, o TGV chegou à marca impressionante de 321 km por hora. Por anos, se pensou que este fosse o limite para um trem de passageiros. Afinal, quão rápido um trem pode realmente ir? O atrito dos trilhos e o peso enorme dos trens pareciam impor um limite severo à velocidade. Mas agora, os criadores do TGV estão testando este limite com o mais novo protótipo, o AGV. E espera-se que ele seja pelo menos 10% mais rápido que seu predecessor. Há alguns anos, se me dissessem que andaríamos a 347 km por hora, eu teria dito, impossível. Mas começamos a construir trens que podem chegar a essas velocidades. Para chegar a essas velocidades, o AGV teve que perder peso. A primeira coisa a sair foi a locomotiva pesada. No lugar, os projetistas colocaram motores possantes debaixo de cada vagão de passageiros. Depois diminuíram o peso do trem usando compostos de carbono no lugar do aço. Depois foram as rodas. O design articulado do AGV precisa de 20% menos rodas do que um trem convencional, tornando-o mais leve e aerodinâmico. E este design articulado significa que os vagões são fundidos num único tubo, o que faz o AGV muito mais seguro no caso de um acidente. Nunca aconteceu nenhuma morte em nenhum dos acidentes envolvendo um dos nossos trens de alta velocidade. Isso se deve à arquitetura do trem, que envolve os passageiros num casulo inquebrável. Mas existe um outro problema que os projetistas devem resolver se quiserem correr nos trilhos do futuro. É o problema das curvas. Nos últimos anos, os engenheiros trabalham em modos de correr sobre trilhos curvos usando a tecnologia de inclinação. Uma nova classe de trens está aprendendo a se inclinar nas curvas, como um skatista. E em lugar nenhum esta tecnologia é mais decisiva do que nas partes montanhosas do Japão. Curvas acentuadas têm sido o pior inimigo dos famosos trens-bala do país, forçando os trens mais velozes a diminuir dramaticamente. Mas um novo trem que combina a tecnologia da inclinação com um sistema sensor inteligente está prestes a mudar tudo isso. O sistema de inclinação calcula a velocidade do trem e, quando a curva aparece, ele inclina o carro adequadamente. Este é o N700, um trem-bala futurista que enfrenta as curvas passando rápido por elas. O primeiro vagão é aparelhado com um sensor que detecta as curvas e manda um sinal para os outros 16 vagões do trem. Cada vagão, então, se inclina para dentro da curva, usando um sistema de ar comprimido debaixo de cada um. Isso resulta em um trem que pode fazer curvas na mesma velocidade da linha reta, enquanto os passageiros seguem em frente sem nem ao menos sentir a curva. Trens-bala não são apenas velozes, mas também são excelentes em conforto e em economia de energia. O N700 não apenas economiza energia, ele também a produz. Uma tecnologia regenerativa de freios capta a energia cada vez que o trem diminui a velocidade. Essa energia é mandada para uma subestação e usada por outros trens, transformando o N700 numa usina ambulante. Mas por mais veloz e eficiente que o N700 seja, a próxima geração de trens japoneses deve extrapolar. O Fastech 360 experimental tem uma estrutura projetada para atravessar a neve dos trilhos.
E já que se espera andar rotineiramente em torno dos 400 km por hora, para diminuir a velocidade, o Fastech usa flaps como os de um avião, o que lhe deu o apelido de orelhas de gato. Todos estes novos projetos nos forçam a repensar as nossas expectativas sobre o que os trens podem fazer. E não só isso. No momento, ainda não atingimos os limites da velocidade. Então, em 20 anos, vamos andar ainda mais rápido. Para se colocar os trens num novo patamar, os trens do futuro vão flutuar, deslizar e voar. E não vão precisar de trilhos, pelo menos não do tipo que conhecemos. E se construirmos trilhos feitos apenas de ar? Essa é a visão que inspirou Yasuaki Kohama, o inventor do que ele chama de aerotrem. O aerotrem é uma espécie de símbolo de uma futura sociedade limpa. O aerotrem é parte trem e parte aeronave. O trem de Kohama é planejado com asas e anda numa almofada de ar graças ao princípio da aerodinâmica chamado efeito de asa em efeito solo. Devido à interferência entre a asa e o solo, o avião que voa muito baixo sofre mais ascensão do que arrasto, comparado a um que voa numa altitude maior. É o mesmo princípio que faz uma folha de papel flutuar quando cai. Kohama descobriu que pode explorar esse efeito criando um trilho semi-embutido de concreto e fazendo um trem voar sobre ele, com uma eficiência energética incrível. A asa em efeito solo dá ao aerotrem a elevação suficiente para mantê-lo pairando, mas não o suficiente para que saia voando dos trilhos. Para ir à frente, o trem só precisa de um pequeno empurrão, que sairá de hélices alimentadas por energia solar. A eletricidade necessária para empurrar o aerotrem é muito pequena. Então, só vamos utilizar energia gerada de fontes naturais. De fato, o aerotrem vai usar apenas 1/4 da eletricidade utilizada nos maglev. Na velocidade máxima, o aerotrem pode chegar a 434 km por hora e cada trem pode levar mais de 350 passageiros. Construir este trem voador talvez seja a maneira mais eficiente energeticamente e de melhor custo-benefício de se viajar no futuro. Mas Kohama não é o único inovador de trens fascinado pelo ar. Sheldon Weinbaum, do City College de Nova York, acha que pode fazer trens deslizarem sobre uma penugem. Isso mesmo, penugem. E quem teria uma ideia como essa? Pode parecer um desafio insuperável. O fato é que não é. A ideia de Weinbaum não surgiu do mundo dos transportes, mas da neve. Curioso com o modo como os esquiadores se movem sobre a neve, Weinbaum decidiu subir as montanhas. Ele fez algumas experiências com uma esquiadora e descobriu que, enquanto o esqui desliza sobre a neve, o ar preso embaixo mantém a esquiadora suspensa quando ela se movimenta. A gente sempre encontra esquiadores experientes e eles sempre vão dizer que quando esquiam em neve fresca, eles se sentem como se esquiassem no ar. E de fato, é o que acontece. Mas Weinbaum queria levar isso mais além. Será que daria para transformar um trem num esqui gigante? Ele conseguiria projetar um trilho que pudesse usar o ar e assim criar uma nova forma de viajar super rápida e quase sem atrito? Uma das coisas que descobrimos foi que existia um potencial tremendo para o aumento da ascensão. Podemos aumentar a ascensão em 1 milhão de vezes. Weinbaum desenvolveu uma estrutura teórica que poderia levantar um trem de 70 toneladas com 200 passageiros. Mas ele tem 2 desafios: construir um trilho que não permita que o ar escape e encontrar materiais que possam armazenar o ar, como a neve. Para entender como isso funciona, Weinbaum foi às compras. Fomos a uma loja de roupa de cama e encontramos um material barato que é usado para encher travesseiros. Com seu colaborador Yannis Andreopoulos e os alunos, eles usaram o enchimento para imitar a neve.
A experiência mostrou que, em princípio, um trem andando sobre um trilho cheio de enchimento sintético pode chegar à velocidade de avião com o mínimo emprego de energia. O próximo passo é construir um protótipo, que Sheldon Weinbaum espera fazer em breve. A tecnologia é relativamente simples. O que pode parecer um sonho, eu acho, está muito próximo da realidade. Mas enquanto os trilhos com penugem podem ter um futuro promissor, obter terrenos e assentar qualquer tipo de trilhos ainda são uma das partes mais caras e complicadas do sistema ferroviário. Mas e se os trens não precisarem mais ficar em terra? E se não precisarem mais de trilhos? A solução não é o trem. É resolver o custo dos trilhos. Então, nosso objetivo seria, e se separássemos os trilhos e o trem e os juntássemos um pouquinho diferente? As ferrovias tubulares de Robert Pulliam são trens que correm através de uma série de anéis circulares elevados em vez de trilhos. O que Pulliam propõe é pegar uma ideia antiga e virá-la pelo avesso, literalmente. Inserimos a roda de aço dentro dos anéis e colocamos o trilho dentro do carro. Então, essencialmente, ele leva o trilho com ele. Cada anel terá um motor que move as rodas de aço. E essas rodas ficam presas em ranhuras dentro do trem, passando o trem de um anel para o próximo. O trem fica sempre sustentado por 3 anéis ao mesmo tempo, e seu corpo será reforçado, então nunca irá escorregar ou quebrar. Uma vez que o trem esteja no anel, não dá para sair. É mais ou menos como segurar um lápis na mão e apertar. Só tem 2 maneiras do lápis se mexer. Precisa-se de mais cavalo-vapor durante a fase de aceleração. Mas quando está numa velocidade constante, não é preciso usar muita energia para manter o veículo em movimento. Esse é o momento. O projeto de Pulliam corta dramaticamente os custos mais altos, os trilhos. E os trilhos tubulares podem ser empilhados uns em cima dos outros. Então, não apenas economiza espaço, como pode ser construído sem ser interrompido por qualquer infraestrutura pré-existente. Isso significa que não haverá mais colisões com carros numa estrada ou mesmo com outros trilhos tubulares. Ele é operado no espaço aéreo e não mais no solo. Pulliam imagina seu sistema de trilhos tubulares dentro das cidades e também para conectar grandes metrópoles. Na velocidade máxima, ele pode chegar a 241 km por hora. Os 2 mercados que achamos que têm aplicação são os mercados de alta velocidade. Algo que envolvesse, digamos, um veículo correndo a 241 km por hora. O outro mercado é o de transporte diário de trabalhadores. Por incrível que pareça, a tecnologia para os trens tubulares de amanhã já existe hoje. O fator principal é mudar a orientação entre o trilho e a roda. Todos os componentes já existem. De acordo com Pulliam, não é apenas trocar a orientação do trilho. É mudar a maneira como pensamos nos trens. Não vamos apenas pular através de arcos, vamos correr através deles em altíssimas velocidades. Comparado com uma parada no posto de gasolina ou o custo do combustível de avião, a maior parte dos que viajam de trem não pensa em quanto combustível é necessário para se andar nos trilhos. Mas os trens são um dos maiores consumidores de combustíveis fósseis, seja em forma de carvão, diesel ou trilhos eletrificados por usinas poluidoras. Em nenhum lugar, o problema dos trens poluidores é maior do que na indústria ferroviária de carga, onde companhias como a Burlington Northern Santa Fe transportam milhares de toneladas de carga todos os dias, por centenas de quilômetros de trilhos. Queimamos mais de 15 milhões de litros de combustível por dia. Isso representa uns 2,2% de todo o consumo de combustível dos Estados Unidos. 30% do nosso custo operacional total com a ferrovia. A Burlington Northern Santa Fe, uma das maiores companhias ferroviárias de carga da América, tem 6.300 locomotivas, levando 220 mil vagões de carga. Num dia normal, a BNSF é a maior consumidora individual de combustíveis de petróleo do mundo, superada apenas pela Marinha Americana em tempos de guerra. Mas isso é uma coisa que eles estão procurando mudar. Na Burlington Northern
Norte, em Santa Fé, estamos comprometidos com a administração do meio ambiente. Como uma das maiores ferrovias classe 1 da nação, levamos isso muito a sério. Eles levam tão a sério que a BNSF se comprometeu a construir a locomotiva do futuro. A locomotiva movida a um combustível que nunca vai acabar: o hidrogênio. O hidrogênio não se extingue como combustível. O hidrogênio, de longe, é o elemento mais abundante no universo e é feito apenas de duas partículas fundamentais, um próton e um elétron. Arnold Miller, da Vehicle Project, se juntou com a BNSF para tentar locomover um trem com nada mais do que hidrogênio. Uma vez que o hidrogênio é tão simples e abundante, ele é considerado combustível universal, que pode ser tirado de qualquer tipo de água. O projeto visa substituir o enorme motor do trem por uma célula de combustível muito menor e mais limpa. Uma célula de combustível é um dispositivo de força parecido com um motor. O que se consome é a energia química do combustível e o que sai é força elétrica. Uma célula de combustível de hidrogênio é um dispositivo que transforma o hidrogênio em eletricidade. Os átomos de hidrogênio dentro da célula interagem com o oxigênio do ar. Como resultado, os elétrons são expulsos do hidrogênio, criando eletricidade. O único subproduto é H2O, água. Teoricamente, uma célula de combustível é 2 vezes mais eficiente do que um motor de combustão interna. No meio ambiente atual, a ferrovia pode mover 1 tonelada por 690 quilômetros com 1 galão de combustível diesel. Se compararmos com quanto podemos fazer com hidrogênio, produzirá um impacto tremendo na nossa capacidade de enviar carga. Ecocientistas ainda estão tentando achar um meio de fabricar e armazenar de maneira eficiente uma grande quantidade de hidrogênio para as células de combustível. Mas a Burlington North Santa Fé aposta na visão de trens de carga que serão limpos e verdes. O estimulante no projeto é que, embora ele ainda esteja engatinhando, se pode imaginar o potencial e as possibilidades desse tipo de tecnologia. Os trens vão revolucionar a nossa infraestrutura de transporte global, porque eles serão rápidos, seguros, convenientes e sustentáveis. E trens sustentáveis serão trens movidos a hidrogênio. Mas até o momento, os nossos trens do futuro estão enfrentando uma desaceleração, já que obter o hidrogênio da água provou ser difícil e caro. Bruce Logan é o homem do lixo, e ele pode ter uma saída melhor. Existe um bocado de energia na matéria orgânica e é por isso que a bactéria consome e degrada. Mas quando fazemos hidrogênio no processo, podemos capturar de 80% a 90% dessa energia, como gás de hidrogênio. Tá certo, Bruce Logan não é realmente o homem do lixo. Ele é um engenheiro ambiental e vê os trens do futuro movidos a hidrogênio que vem do refúgio. Quando falamos refúgio, significa qualquer coisa biodegradável que não está sendo usada para outro propósito. É, por exemplo, a água residual de humanos, pode ser a água residual de animais, pode ser a água residual do processo de comida, pode ser comida que não é ingerida pelas pessoas, pode ser qualquer coisa que seja biodegradável. E acredite ou não, essa água suja pode ser o que vai mover os trens do futuro. Nós percebemos que para desenvolver toda espécie de infraestrutura sustentável de transporte, teremos de capturar a energia do refúgio e transformá-la em algo de útil. Para transformar refúgio em combustível de trens, o professor Logan desenvolveu uma usina de força para lá de incomum. Uma célula de eletrólise microbiana. Dentro da célula, as bactérias vivem e respiram, e no processo, produzem hidrogênio. O principal é não deixar a bactéria ter oxigênio. Nós as colocamos em um aparelho que as mantém separadas do oxigênio. Então os elétrons fluem pelo circuito fazendo uma corrente ou eletricidade. Na ausência de oxigênio, a bactéria que vive no aparelho de Logan liberta prótons e elétrons. Quando um pequeno choque elétrico é adicionado, as partículas se fundem num gás de hidrogênio utilizável. A combinação de refúgio e de bactérias para produzir hidrogênio pode reenergizar as ferrovias. Hoje em dia, os trens contam com óleo e carvão como combustível. Algum dia, vão contar com fazendas e usinas de esgoto para o hidrogênio. O que os trens farão quando cruzarem as grandes distâncias do meio oeste? Vão precisar se reabastecer.
E por que não reabastecer com material que pode ser gerado através do próprio país, onde podemos considerar as cidades ao longo da ferrovia, obtendo a energia do refúgio das colheitas e transformando em hidrogênio ali mesmo, e usando o hidrogênio para abastecer os trens. No momento, não podemos imaginar isso acontecendo, mas daqui a 100 anos pode ser bem possível. Transformando lixo em combustível, os trens de amanhã vão correr silenciosamente por todo o país e de modo limpo. Teremos o fim das autoestradas? Será que os engarrafamentos, os carros beberrões e as colisões serão coisas do passado? E se transformássemos as autoestradas em trens? Essas são as perguntas que Frank Hendek se fez. O conceito de dirigir em alta velocidade num carro está ultrapassado. É ineficiente e é perigoso. Então, temos que encontrar uma maneira melhor de resolver os problemas das estradas. E deveria ser automático, e deveria ser seguro, e deveria andar rápido. O AVT faz tudo isso. O AVT, ou Transporte de Veículo Avançado em inglês, é a visão de Hendek para o futuro dos trens em constante movimento, nos transportando como em autoestradas, mas no automático. É o sonho de Frank Hendek, e ele nasceu, obviamente, no meio de um engarrafamento na autoestrada. Estava na autoestrada Golden State, em Los Angeles, indo a uns 8 km por hora, e disse: tem que ter um jeito melhor, isso é loucura. O AVT foi concebido originalmente como uma solução para o trânsito. Há 20 anos, o petróleo estava a $20 o barril. Não era um problema, então projetamos o trem para resolver os problemas do tráfego. Hoje em dia, a energia se tornou um grande problema. Quem dirige um carro conhece bem essa frustração. Mas quantos de nós podem transformar a irritação em inovação? Hendek sabe que a sua ideia parece bizarra, mas ele tem uma visão singular. É muito difícil obter novos conceitos em transportes aceitos, e essa é a batalha. Mas o AVT é um conceito que já está chegando. O AVT vai se parecer com uma enorme esteira de transportes que nunca começa ou para, mas movimenta-se constantemente na mesma velocidade alta. Tudo o que se tem de fazer é ir a uma estação de embarque e entrar num veículo automático. O veículo levará o seu carro até a posição e o colocará no trem. O AVT usa a tecnologia do maglev e corre continuamente em trilhos elevados, paralelos às autoestradas. Um trilho do AVT ao lado da autoestrada equivale a 5 pistas. Vai transportar 10 mil carros por hora. Vai ser bem mais confortável do que ficar dirigindo. Como o transporte público, que é privado e não para, tem os mesmos confortos que o carro tem. Haverá lavatórios, haverá entretenimento na frente e bebidas. Essencialmente, onde quer que tenha tráfego, deverá haver um trem. Não vejo razão para que as autoestradas não sejam automatizadas. E o AVT será extraordinariamente limpo, usando energia solar durante o dia e baterias à noite. É uma solução fantástica. E o trem pode ser movido à luz solar. Não precisa de energia sem combustível fóssil. E certamente sem esforço do motorista. Poderemos fazer uma viagem de 150 a 300 quilômetros em minutos, em vez de horas. Vai mudar a vida de todo mundo. Sutton não vê o usuário da interestadual como uma ameaça à principal indústria da cidade do motor, a do carro. A revolução econômica, que será centrada aqui em Detroit, com a construção dos sistemas de trens, será um grande exemplo de como levar a indústria automotiva que impulsionou o país por 100 anos para os próximos 100 anos. A
Atualmente, sistemas totalmente automatizados de trânsito começam a surgir em algumas das grandes cidades do mundo. Embaixo das ruas de Paris, o novo trem Meteoro está transportando os passageiros exatamente no horário, sem atrasos e sem motorista. O metrô se desenvolveu da mesma forma que os elevadores. Agora nós temos metrôs que se locomovem de modo totalmente autônomo. O Meteoro é o primeiro trem totalmente automatizado de Paris, diminuindo em 8 quilômetros a ligação leste-oeste. Controlado por um centro de comando central, o sistema pode dizer a posição de cada trem, regular a velocidade e se certificar de que não haja uma colisão. Graças aos veículos mais potentes e sofisticados, que são melhores na parada, na saída e na aceleração, e que podem andar automaticamente, as pessoas podem viajar em completa segurança. Andar automaticamente significa que o tráfego de trens pode aumentar, enquanto a espera entre os trens diminui. Nenhuma estação vai superlotar. A espera será de apenas 90 segundos até o próximo trem chegar à estação. Viajar entre as cidades está sendo um problema cada vez maior, mas temos as soluções que podem diminuir a poluição e também ajudar as pessoas a se locomoverem. Estamos no início de uma nova era. Mas e se no futuro as autoestradas automatizadas não só usarem energia limpa, mas também produzi-la? Será que um dos nossos piores problemas de energia se tornará a maior solução? No futuro, eu vejo a integração entre os sistemas públicos de infraestrutura usando sistemas maglev elevados de alta velocidade, como a superautoestrada de hidrogênio ou a ferrovia elevada, como gostamos de chamar. Isso vai mudar o modo como as pessoas viajam, vai mudar como vão ao trabalho e vamos ter hidrogênio em todos os postos de gasolina da autoestrada. Justin Sutton quer criar o que ele chama de viajante interestadual, a solução completa para os problemas de infraestrutura das cidades, que combina transporte e fornecimento de energia. Então o trem não apenas nos leva de um lugar para outro, como o trilho em que viajamos vai suprir de energia a cidade onde vivemos. O sistema se automantém devido aos painéis solares que ficam em cima dos trilhos. Podemos ter uma média de 25 mil metros quadrados de painéis solares por quilômetro e meio de trilho, que irá gerar em torno de 1 megawatt a cada 1,6 km por hora. Isso vai nos dar toda a energia necessária para usar todos os nossos subsistemas e manter o transporte funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana. Vai gerar uma quantidade incrível de energia. Construir 3.200 quilômetros desses trilhos em cada estado é como se ter sua própria represa no quintal. Mas o viajante interestadual não é apenas uma fonte de energia. É um sistema de trilhos versátil, que pode suportar uma vasta gama de veículos privados e públicos, levando pedestres, automóveis e carga. O sistema pode suportar veículos imensos, que pesam mais de 6 toneladas cada um, seguindo os trilhos com a tecnologia maglev. Hoje em dia, os sistemas das autoestradas só comportam em torno de 2.000 ou 3.000 carros por quilômetro e meio, um colado no outro. Quando se tem uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes e precisa evacuar a cidade por causa de um desastre natural, serão necessários 640 quilômetros de autoestradas só para absorver 1 milhão de pessoas, e vamos poder locomover 1 milhão de pessoas por dia sem qualquer problema. O hidrogênio e a energia solar podem abastecer nossos trens do futuro. Mas e se o combustível alternativo mais poderoso de todos fosse o que está bem embaixo de nossos pés? O trem gravitacional é fantástico, é estupendo. Ele pode resolver todos os nossos problemas de transporte. Isso mesmo, o trem gravitacional. É uma ideia que existe há séculos. E se um dia se tornar realidade, poderemos viajar para qualquer lugar da Terra em 42 minutos. Imagine ir de Tóquio a Paris, de Praga a Los Angeles, de Reykjavik a Seul, tudo em 42 minutos. Sem máquinas supersônicas, sem aviões a jato.
Tudo que se precisa é da gravidade. Parece loucura, mas pode acontecer, pelo menos em teoria. Olha, pelo menos no papel funciona. Acredite ou não, se quiser ir à China e se puder de alguma maneira fazer um buraco através do centro da Terra, vai precisar de 42 minutos e 12 segundos para uma viagem de ida à China. É muito mais rápido do que ir de navio. Supondo que possamos cavar um buraco e tirar todo o ar dele para não ter resistência, a força da gravidade vai, essencialmente, nos fazer cair em queda livre até o centro da Terra. Se pegar o trem gravitacional e apertar o botão descer, você estará em queda livre. Ao chegar ao centro da Terra, você estará a mais de 28 mil quilômetros por hora. E então, uma vez passando pelo núcleo da Terra, a velocidade diminuiria gradualmente, com a gravidade agindo como um sistema de freio natural enquanto planaríamos ao nosso destino. O caminho é simétrico. Acelera indo para o centro da Terra, então desacelera do outro lado da Terra. Tempo total de viagem? 42 minutos e 12 segundos. Parece muito bom, não é? Então por que não o estamos construindo? Existem 2 obstáculos para construir o trem gravitacional. O primeiro, nós temos que construir o túnel sem atrito e é preciso tirar todo o ar. Você não vai querer viajar no ar porque você só iria a 193 km por hora e você quer ir a mais de 2.800 km. Mas o segundo problema é talvez o maior. É que se cavarmos através do centro da Terra vai ficar extraordinariamente quente. De fato, no centro da Terra, a temperatura fica em torno de 5.500 graus Celsius. Então, nós teríamos que ter uma enorme quantidade de materiais para evitar que o túnel se derreta, que seja esmagado pela enorme pressão lá embaixo. Esse é um problema de engenharia que simplesmente não conseguimos resolver. Podemos não conseguir atravessar o planeta no trem gravitacional em breve. Mas pode ser que não seja preciso atravessar o centro do planeta para se beneficiar da gravidade. Quem sabe no futuro nós vamos cavar num ângulo bem raso, em vez de atravessar o núcleo da Terra. Então, quem sabe não vamos encontrar as enormes pressões e temperaturas e poderemos retirar o ar do túnel para criar um elevador gravitacional sem atrito, um trem gravitacional que pode nos levar a qualquer lugar do outro lado da Terra em 42 minutos. Um ângulo raso significa que sentiríamos menos o efeito da gravidade e, portanto, a distância de viagem será menor. A física nos indica que não importa qual ângulo você toma, seu tempo de viagem será exatamente o mesmo. Quanto maior é a pista, mais rápido você se move e os 2 efeitos se equilibram exatamente. E é por isso que se leva só 42 minutos e 12 segundos para se ir a qualquer lugar da superfície da Terra. Isso pode revolucionar as viagens na Terra. Então, algum dia, se pudermos solucionar os pequenos detalhes da pressão esmagadora e do calor vaporizante, você poderá passar a sua hora de almoço indo de Nova York a Miami ou de Nova York a Pequim. Mas a revolução nas viagens de trem não espera. Ela já começou. Em breve, viajaremos por trilhos a centenas de quilômetros por hora, usando a energia de magnetos para deslizar entre e através das cidades, flutuando e esquiando em novíssimos tipos de trilhos, em trens movidos a hidrogênio e a luz solar. Andaremos por autovias automáticas e, quem sabe, tomaremos um expresso através do planeta. Este é o futuro dos trens. Versão brasileira Audiocorp.